tarde, e que cada um de nós possa sair daqui muito melhores do que entramos. Este é o propósito deste trabalho, é o propósito desta casa, né? E certamente todos nós vamos sair daqui joia nessa tarde. É preciso que a gente dê a nossa colaboração, como foi dito no início do trabalho, que nós desliguemos as tomadas mentais, os problemas lá de fora, né? Para começarmos a colaborar com a vibração, com o socorro, com o amparo que os bons espíritos vão trazer para cada um de nós nessa tarde. A mensagem que nós trouxemos para nós está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que eles comentam sobre o evangelista Mateus, né, que ele fala sobre os obreiros do Senhor. Então é uma mensagem muito bacana, uma mensagem muito rica, que ajuda muito a gente, né, na nossa caminhada aqui na Terra. E aí a gente às vezes admira os grandes espíritos, os grandes trabalhadores da Seara de Jesus, inclusive aqueles que conviveram conosco aí nesta encarnação, né, como Francisco Cândido Xavier, a baixinha lá da Bahia, né, a irmã Dulce, a outra lá da Índia, a Maria Teresa de Calcutá, os nossos irmãos que trabalham, né, de forma escondida, de forma oculta nos centros espíritas, trabalhando, ajudando, né? São os trabalhadores da última hora, segundo o nosso irmão Bezerra de Menezes. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar rapidamente nessa tarde, para nós buscarmos a nossa posição nesse mundo enquanto trabalhadores do Senhor, que todos nós somos. Mesmo não tendo um trabalho específico na casa espírita, ou lá na minha filosofia religiosa, seja ela qual for, na igreja católica, no pessoal lá nossos irmãos evangélicos, seja qual for a filosofia religiosa que eu acompanho, mesmo que eu não tenha um cargo específico naquela casa, eu ainda sou um obreiro do Senhor, né? Nós precisamos buscar essa posição, principalmente agora, nesse momento em que o planeta Terra começa a deixar de ser um planeta de provas e expiações, onde o mal sobrepõe ao bem, né, com tanta coisa ruim, com a droga em ascensão, mas ele vai deixar isso para trás e vai se tornar um mundo de regeneração, onde as coisas melhorarão para nós, né, o planeta estará melhor. É preciso que a gente colabore para que a gente guarde o nosso lugarzinho aqui no planeta Terra no próximo retorno nosso, né? Aproveitando o planeta de regeneração com uma nova forma, né? com novas e boas oportunidades de crescimento para nós. Para nós falarmos sobre os obreiros do Senhor, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos espirituais trouxeram aquela parábola que Jesus contou, uma delas, né? Os trabalhadores da vinha, não sei se vocês conhecem. Essa parábola é uma parábola muito rica de mensagens, que traz para nós, inclusive, tema para nós fazermos o culto do Evangelho do Lar em Casa, né? Que nós precisamos trabalhar isso com a nossa família, levarmos o centro espírita para a nossa casa. Para começar a reflexão, a gente trouxe do livro Liberta-te do Mal, da Joana de Ângeles, um pensamento dela que ela fala o seguinte: na jornada difícil, muitos obstáculos aparecem no caminho, obstáculos de incompreensão, de inconformismo, obstáculos desnecessários à ascensão de todos que fazem de luz e trabalho os degraus para a subida da alma às mansões de paz. O que ela quer dizer? A gente, quando, por exemplo, tem que vir aqui para o Jean para trabalhar no sábado, que o trabalho aqui é pesado, de 6 até as 8 horas da noite, né? Precisa ter coragem para fazer isso. Não tem, gente? Precisa ter coragem, não é qualquer um que tem essa coragem para fazer isso, não. O problema todo é o seguinte, que quando vai chegando na sexta-feira, começam a aparecer aqueles obstáculos que ela está dizendo aqui, né? Aquelas coisas desnecessárias. Então nós precisamos de sobrepor isso, nós precisamos de ver isso como desafios para tornar o trabalho no sábado muito mais gostoso do que ele foi no sábado anterior. Assim também será o sentimento que nós devemos nutrir para com o nosso trabalho, aquele trabalho que a gente ganha o dinheirinho para sustentar as necessidades materiais, né? Nós precisamos trabalhar com mais afinco, nós precisamos trabalhar com mais um desejo de colaborar com os nossos irmãos, que às vezes estão chegando lá na empresa agora, né? O trabalho em casa com os nossos familiares. O Emmanuel fala que a família consanguínea é a primeira que nós vamos ter que vencer, para nós partirmos para a família universal, né? Partimos para ajudar os nossos irmãos nas ruas, como diz a música aí, nossos irmãos descalços,
Ah, mas o pessoal do centro já faz as rondas, né? Lá no Bezerra de Menezes, nós fazíamos as rondas nessa época agora à noite, e aí, outro dia nós até vimos um outro centro participando. A gente leva o pessoal cachorro-quente, a gente leva um Toddy, um café com leite agora na noite, eles recebem isso com um prazer enorme, mas é o momento que você tem que sentar-se com aquele pessoal lá e verificar por que ele está naquela condição, por que ele está ali, porque de repente você, numa ronda dessa, sentado lá com o pessoal debaixo da ponte do Rio Paraibuna, ou debaixo de uma marquise dessa, você vai descobrir que o sujeito está precisando de um trabalho que você pode arrumar para ele. Aí nós vamos deixar de sermos caritativos, porque isso aí é a coisa mais fácil que tem no mundo, ser caritativo. O sujeito doa lá para o centro espírita uma cesta básica, o outro vai, pega e transfere. Então isso aí é ser caritativo. Agora, ser caridoso é diferente. Ser caridoso é quando você for sentar lá para dar o pão, o cachorro-quente, ou o Toddy para aquele irmão, é sentar com ele e ouvir as necessidades dele. Quem sabe você não pode ajudá-lo, ou até mesmo só ouvir, porque muitas das vezes essas pessoas querem um oi, como é que você vai? Tudo bem? Né? Porque eles para nós são invisíveis, como diz a música, são invisíveis, né? Ou se sentem invisíveis. Então, gente, quando a Joana de Anjos fala nesses obstáculos, esses obstáculos aparecem justamente para nos testar. Ah, hoje com esse frio, eu vou levantar para ir para o Jean, de jeito nenhum, 5 horas da manhã eu vou dormir. Então vai dormir, né? Vai ficar em casa. Cada um usa o livre-arbítrio de forma diferente. Só que, uma coisa que nós aprendemos, tudo na vida tem um preço. Para você ser bom na vida tem um preço. Tem preço, não é de graça não, né? Para você cometer equívocos, para você ser ingênuo e para você ser ignorante, também tem um preço. Nada vem nas nossas mãos de graça, porque nós não estamos neste mundo a passeio. Nós não viemos passear no planeta Terra. Nós não viemos somente para curtir as praias de Cabo Frio, as viagens para a Europa, ou até mesmo as delícias aqui no Brasil. Nós viemos neste mundo para crescermos, espiritualmente falando. O único objetivo pelo qual Deus nos dá o presente da reencarnação é o único objetivo, é aprendermos a amar. Agora, de que forma que nós vamos aprender a amar? Nós já escolhemos, em alguns momentos, a dor. E poderíamos ter escolhido o amor, mas escolhemos a dor. Então a gente passa pelos cadinhos de dores, de provações, que são necessários para o nosso crescimento espiritual. Ah, mas então nós estamos fadados ao crescimento pela dor? Não, não estamos. Isso é que é o melhor, e que a doutrina espírita vem trazer para nós. Nós podemos mudar e podemos apagar aquilo que está escrito, né? Nada é perene, nada é para sempre. Nós podemos mudar o nosso destino a partir de hoje e escolhermos o crescimento pelo amor. De que jeito? De que forma? Abraçando o Evangelho de Jesus. O Espírito Constantino, em uma mensagem, afirma que os espíritas, olha que responsabilidade, são os trabalhadores da última hora, hein? Bons espíritos, meus amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesses entrar? Há quantos anos, quantos séculos nós estamos aí comungando, né, e outras filosofias religiosas, e abraçando os dogmas, sem buscarmos o sentido verdadeiro, né, da religiosidade, e ainda não tínhamos conhecido o Espiritismo. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário, empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento. Olha só, a nossa existência, por mais longa que pareça, não passa de um momento fugaz, na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade, segundo o Espírito Constantino. E o Emmanuel fala que 100 anos passa assim, ó. De repente, você já está com seus 50, 60, 70, está na hora de voltar à pátria espiritual. E aí, o que nós fizemos? Porque nós temos o hábito de adiar tudo. Não sei se vocês já repararam, né? A gente às vezes, eu vou começar a trabalhar aí
no próximo ano, porque você ainda tem o vestibular para fazer, ou então eu vou cuidar mais de um outro setor, eu vou deixar meu trabalho espiritual para o ano que vem. Né? Aí a gente se preocupa muito em pagar as prestações da casa, do apartamento, da moto, e esquece às vezes de amealhar os tesouros que vão nos garantir um pouco mais de boa sorte no mundo espiritual. Né? Como diz nosso irmão, deixar esses grilhões aí para ser desatados depois vai ser um tanto quanto difícil, mas doloroso, mas serão desatados. A pergunta que nós deveríamos fazer é que a Joana de Ângeles pede para que façamos para nós todos os dias. Será que eu amanheço encarnado amanhã? Né? Eu estou adiando. Eu vou deixar o trabalho espiritual, evangélico, o trabalho em prol de uma causa, eu vou deixar de ser um servo do Senhor hoje, mas eu vou começar amanhã é certo. Pode até começar no mundo espiritual. O que nós não podemos esquecer é que a prova é aqui no planeta Terra. O crescimento é aqui no planeta Terra. É aqui que nós vamos juntar, ou vamos crescer, né, espiritualmente. Então, no mundo espiritual, na erradicidade, nós vamos aprender, nós vamos conhecer outras coisas, né? A gente vai voltar à pátria espiritual de onde viemos, e vamos rever muitas das coisas, mas a prova é aqui na Terra. É aqui que nós vamos nos tornar os caras, ou então o cara, como diz o rei Roberto Carlos. Na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus falou o seguinte: pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Feito com os trabalhadores o ajuste de um... Aqui está um denário, mas só para a gente trazer para a nossa realidade, vamos combinar que ele combinou R$50 por dia, tá? Então, a primeira hora lá naquela região é 6 horas da manhã. Então, o dono da fazenda saiu às 6 horas da manhã, achou um grupinho que estava na praça à toa e combinou: vai lá para a minha fazenda que eu vou te pagar R$50 para vocês trabalharem por dia. Mandou-os para a sua vinha. Tendo saído a cerca da hora terceira, então, primeira hora foi 6, a terceira hora 7, 8, 9. 9 horas, o fazendeiro saiu novamente, né? E viu estarem outros na praça, desocupados, e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, que eu darei o que for justo. E eles foram. Então ele combinou também com esse pessoal R$50. Ele combinou R$50 com o pessoal das 6 horas e das 9 horas também, né? Cerca de 1/10 da hora, ou seja, né, de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lá para 5 horas da tarde, ele foi, e da 9ª, ele foi e achou mais um grupo e fez o mesmo. Cerca da 1/10 saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis todo dia aqui desocupados? Lá na praça, de tarde. Eles responderam: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. Disse o fazendeiro: ide também vós para a minha vinha. À tarde, o dono da vinha chamou o administrador. Então, olha só, durante o dia inteiro, o fazendeiro chamou 4 equipes para trabalhar na fazenda dele. Umas 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 4 horas da tarde. E combinou quanto? Quanto, gente? R$50. É um bom salário, né? O dia inteiro trabalhando. Mas aí, no final, ele chamou o administrador para fazer a conta, para fazer o pagamento do pessoal. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 1/10 hora, receberam R$50 cada um. Vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, né? Aí vem o pensamento, né? O pessoal que pegou às 4 horas da tarde recebeu 50, eu peguei às 6, vou receber no mínimo 200 conto, né? É o pensamento deles, né? Ao receberam, vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém receberam igualmente R$50 cada um. Ao receberam, murmuravam contra o proprietário, alegando: estes últimos trabalharam somente 1 hora e os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: meu amigo, não te faço injustiça, não ajustasse comigo R$50? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto como a ti. Não é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau
porque eu sou bom, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16, né? Nós temos nessa parábola exemplos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, porque o fazendeiro é Deus, né? A vinha somos nós, a humanidade, e o trabalho, a aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas. Então olha só, o proprietário da fazenda é Deus, que nos criou, né? Simples e ignorante, dando a todos nós as mesmas condições. Às vezes, por exemplo, o João resolveu, né, mais cedo, pegar no trabalho, abrir os olhos para as verdades divinas. Só que o José resolveu só por volta de meio-dia. Outras precisam de mais encarnações para abrir os seus olhos, para despertar. Agora, Deus não tem aquela questão de preferência. O outro ali, ele despertou, começou mais cedo, tem que ser privilegiado. O outro que despertou às 9 horas tem que ser... Não, isso não existe aos olhos de Deus, que nós somos todos iguais para Ele. Ele nos vê, Ele nos enxerga como seus filhos, e conhece a todas as nossas dificuldades, e sabe de todas as nossas dificuldades, e um momento em que nós vamos despertar, e Ele não vai dar privilégio para o outro que despertou primeiro. É isso que essa parábola está querendo dizer. O outro começou o trabalho, né? Começou a se humanizar espiritualmente falando, antes, né? Bom para ele, ótimo, usou o livre-arbítrio da melhor forma. Para realizar esse desiderato, uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram bem ou mal os seus deveres. O prêmio, entretanto, é um só: alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Mas aí eu quero, o melhor dessa lição, meus irmãos, é aquela que nós não devemos julgar os nossos irmãos. Nós não devemos fazer o nosso trabalho baseado naquilo que o outro faz. Eu só vou fazer se o outro fizer. O outro ele está com privilégio, o outro ele ganha mais. Deus esqueceu de mim, lembrou mais do outro, né? Nós devemos fazer a nossa parte, aquilo que nós podemos fazer, mas fazer de verdade, né? Dar o melhor de nós. E onde é que nós podemos dar o nosso testemunho de obreiro do Senhor? Em todo o segmento da sociedade. Em casa, né? Com a nossa família consanguínea, quitar os débitos com nossos irmãos que nasceram dentro dos nossos lares conosco, para nós partirmos para a família universal que nos espera lá fora, né? Assim como Chico Xavier fez, a Madre Teresa de Calcutá e todos esses nossos irmãos que a gente já conhece. A evolução nossa não dá um passo muito grande, não. Nós precisamos de acordo com as nossas capacidades, as nossas possibilidades. Nós precisamos de continuar e não parar jamais. As dificuldades que vão aparecer para nós são dificuldades necessárias para nos testar e fazer com que o trabalho seja melhor ainda, né? Seja grandioso, seja valoroso. Então, levantar cedo para vir trabalhar. Quantos irmãos desejariam estar nessa casa hoje? Estão impossibilitados de vir, porque estão com os organismos físicos comprometidos. Quantas pessoas trabalharam aí anos nas casas espíritas, e no momento atual estão passando pelo testemunho da dor da carne. Lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós tínhamos uma irmã, que hoje nós temos um trabalho lá no centro, grande no domingo, onde nós atendemos nossos irmãos das ruas. Sempre quando eu venho aqui eu falo isso, e outras casas também. O pessoal chega lá no sábado, no domingo de manhã, 7 horas, é o povo que fumou pedra a noite toda na rua, o povo que bebeu a noite toda na rua, e vocês vão lá, vocês vão ver gente de todos os gêneros sexuais, as portas do centro são abertas para quem quiser entrar, no domingo de manhã. Então nós servimos um café forte lá de manhã cedo, para o pessoal acordar, né? E um pão com manteiga. Depois eles vão para o salão, aí eles vão ouvir uma palestra rápida, igual essa aqui, de meia hora no máximo. Depois sobe e olha para o terceiro andar para almoçar. E lá no centro não serve mais sopa não, gente. É almoço, né? Arroz, feijão, salada, carne. As pessoas começam a trabalhar na sexta-feira. Vai na sexta-feira, as meninas estão preparando feijão. No sábado estão preparando os legumes, adiantando alguma coisa. No domingo, 5h30 da manhã, a turma está lá para fazer o almoço, tudo fresquinho, bonitinho. Esse trabalho nasceu de uma companheira minha, mais ou menos há 30 anos atrás,
que nós precisávamos a gente chamou de dar sopa. Vamos dar sopa? Esse frio agora, lá no centro. Então aí nós tínhamos um fogãozinho de uma boca, um corredor pequenininho e uma panela. A panela acho que nós ganhamos emprestado de alguém, nem devolvemos. E a gente fazia sopa com aquele macarrão estrela, não sei se vocês lembram disso. Só tinha água e macarrão, porque não tinha mais dinheiro para fazer absolutamente nada. Agora olha o tamanho do trabalho hoje. Só que ela trabalhou incansavelmente conosco enquanto pôde, né? Porque de uma hora para outra ela foi acometida de um câncer, aí ela tratou, fez as cirurgias, né? E alguns anos depois as coisas não saíram do jeito que ela queria. Então ela começou a passar pelo testemunho que ela deveria passar. E uma das nossas visitas na casa dela, já no momento terminal, ela virou para mim e falou: não esqueça disso, gente. Ela virou para nós e falou assim: ainda bem que nós trabalhamos. Hoje eu tenho minha consciência tranquila, porque o que eu pude fazer não foi o melhor, mas o que eu pude fazer, eu fiz, né? E aí daí alguns dias ela veio desencarnar, mas o trabalho dela está lá no centro, né? Grandioso. Nós não precisamos de fazer trabalhos muito grandes, precisamos de fazer aquilo que nós pretendemos fazer, aquilo que nós podemos fazer, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente fala de mensagem, nós precisamos de lembrar que existem dois fatores para que a mensagem venha. Os médiuns, trabalhadores dentro dessa área de Jesus, né? Os irmãos que escrevem através da psicografia, os que falam através da psicofonia, aqueles que dão conselho através da intuição, que Deus fala através do seu amigo, né? A verdade é essa. Às vezes a gente não quer ouvir, aí ele planta uma mensagem naquela pessoa que você gosta, que você confia, que fala: vai fazer isso. Aquilo ali é Deus, tá falando: vai lá tratar, vai lá no Jean, através de um amigo seu. Para que haja a mensagem, é preciso que haja o mensageiro. Ah, mas eu sou muito falho. Nossa, eu para trabalhar no centro espírita, isso aí é desculpa que nós arrumamos para nós não iniciarmos um trabalho verdadeiramente sério, não independente de tamanho, né? Todos nós temos alguma coisa dentro de nós que já podemos doar, porque ninguém é tão escuro que não tem uma luz dentro de si. Nós trouxemos muitas sombras para nós, mas nós temos muita luz dentro de nós. É preciso que a gente faça com que essa luz, né, se acenda, se sobressaia em cima das trevas, da escuridão. Quantas são as oportunidades que a vida nos oferece de estarmos diante de um momento verdadeiramente edificante? Isso foi uma mensagem, tá, pessoal? Foi recebido. Quantos são os momentos benditos de estarmos presentes em ocasiões onde algo bom pode acelerar, onde algo bom pode acontecer para nos ajudar nessa tão rápida existência aqui na Terra, diz o Espírito. É na mensagem que está o que precisamos para refletir acerca de tudo que nos enriquece ou nos empobrece a jornada de evolução. É na mensagem que encontraremos, muitas vezes, a direção que temos a tomar em momentos de dificuldades e desequilíbrio. Será no que está escrito ou falado que poderemos encontrar o conforto e a segurança de um porto mais seguro durante as tempestades que nós mesmos trouxemos para o nosso redor. Mas, para que a mensagem venha, é necessário o veículo, o mensageiro, que muitas vezes é tão merecedor da misericórdia do Pai quanto todos nós somos. Mas não devemos esquecer jamais que será com a boa vontade do mensageiro que a mensagem virá. Sem um mínimo de dedicação, o recado talvez não seja assimilável. Será um cadinho, um tiquinho de perseverança. Sem um cadinho de perseverança, talvez a ideia não transpareça. Mas, acima de tudo, não devemos esquecer jamais que todo aquele que entrega as suas mãos ao trabalho do bem possa estar pedindo perdão a Deus
por tantas falhas cometidas outrora, diante da imensidão do tempo, dos séculos de existências passadas. E o trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho possa ser um lenitivo para o acalmar de uma alma que volta aqui na tentativa de se colocar à disposição do Mestre, apesar ainda de tantas falhas. Por isso, meus irmãos, a nossa atenção maior deverá ser na mensagem que liberta. Entretanto, ela vem através daquele que ainda precisa se libertar. Muitas vezes a gente olha mais o mensageiro e esquece da mensagem, porque nós temos, segundo a Joana de Anjos, uma facilidade grandiosa de julgar, né? Ah, mas é o fulano que está fazendo esse serviço, é fulano, né, que está fazendo esse trabalho. Nós temos essa facilidade de julgar uns aos outros, mas são irmãos e são merecedores da misericórdia de Deus, assim como todos nós somos, e nem por isso a mensagem vai deixar de vir através dele, né? Quantas vezes a gente, por exemplo, ouve os conselhos dos irmãos na casa espírita? Outro dia nós estávamos comentando, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós temos o trabalho da fluidoterapia, que acontece todas as terças-feiras, a partir das 18 horas. Na fluidoterapia, uma senhora foi fazer um trabalho conosco e, no final, foi orientado a ela que procurasse um médico para tratar de um nódulo no peito esquerdo. Ela foi, procurou o médico fez a chapa e não apareceu absolutamente nada. Não, quem orientou a senhora deve estar ficando doido, porque não tem nada no seio da senhora. Ela volta à fluidoterapia e, mais uma vez, o espírito diz a ela: vai procurar um médico, porque a senhora vai precisar de fazer uma cirurgia, porque a senhora tem um nódulo no seio esquerdo. Ela foi, procurou o mesmo médico, o médico fez a chapa lá, não sei como é que chama o procedimento, falou: só não tem nada no seio esquerdo da senhora, a senhora pode ficar tranquila, está aqui o resultado. Ela volta ao centro, numa das reuniões de fluidoterapia, mais uma orientação: pode procurar o médico, porque a senhora está com problema no seio esquerdo. Aí, quando ela foi tirar a chapa lá no médico pela quarta vez, apareceu uma cicatriz lá no seio esquerdo dela. Aí ele falou: mas só operou? Eu falei: pessoal, que só não tinha nada, só vou operar para quê? Bom, o que aconteceu? Os irmãos espirituais são bem mais caridosos que a gente, né? Principalmente quando nós temos necessidade de realmente permanecer nesse planeta Terra, porque para nos tornarmos pessoas mais fáceis, entre aspas. A cirurgia dela foi feita lá no centro, né? Já que o médico não quis. Agora, por que aquilo não apareceu no corpo físico? Ele estava no corpo perispiritual, né? E estava prestes a ser somatizado. Então, o que a medicina da Terra não vê, a medicina do espaço vê com uma claridade perfeita. E ela já estava com aquilo no seu perispírito, precisando apenas do desequilíbrio, do aborrecimento. O que mais? Essas coisas que vão desencadeando aí, né? A gente vai somatizando. Nós somos fabricantes de dores, de enfermidades. Nós mesmos, viu, gente? A gente às vezes desequilibra e vai jogando os gases venenosos para o estômago e produz úlcera, câncer, por aí vai. Nós precisamos de nos moldar com a nossa proteção, para nós deixarmos de nos ofender à toa, de ficarmos tristes à toa, bolados, como dizem os jovens, à toa, porque o único prejuízo fica conosco, nós mesmos vamos somatizando isso, de tanto sermos, entre aspas, ofendidos. E a Joana de Anjos, ela fala o seguinte: você só vai se ofender se você quiser, porque o que vem da boca do outro não pode te atingir se você não deixar te atingir, né? Às vezes as atitudes, as ações dos outros infelizes devem permanecer com eles, você não deve absorver isso. Porque quando você absorve isso, você vai remoendo e aquilo vai se tornando, vai somatizando. As doenças não acontecem no corpo físico, acontecem no corpo espiritual primeiro, né? Você vai se adoecendo espiritualmente falando, e com o passar do tempo vai somatizando, e isso vai passando para o corpo físico. Então precisamos de curar primeiro a alma, né? A cura da alma. Precisamos de começar a procurar pela causa, lá onde está, e parar de tomar os analgésicos, né? Vamos buscar o lenitivo no Evangelho de Jesus, para nos tornarmos pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais serenas. Aborrecimentos
desnecessários, né? Dores de cabeça desnecessários. A gente quer tudo agora, o nosso tempo, a nossa hora, aquela ansiedade enorme, aí vem depressão, porque eu não consegui aquilo. Olha, pessoal, nós somos doutores de nós mesmos, somos médicos de nós mesmos. Nós temos a capacidade de nos curar. Basta que a gente comece a falar com as nossas células, conversar com o nosso organismo físico, o que eu estou ingerindo, parar de comer tanto, 3, 4 vezes que nós precisamos de comer, né? Precisamos de começar a cuidar de nós mesmos. É o mínimo que nós precisamos de fazer para permanecermos aqui nessa terra, para aprendermos a deixar de ser tão orgulhosos, tão egoístas, né? E aí o que acontece? A espiritualidade vai fazer a parte dela, vai ajudar, mas, né, ajuda-te, o céu te ajudará, como diz lá os nossos irmãos. Porque nós perdemos muitas vezes, meus irmãos, a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Perdemos as pessoas que amamos, mas nunca o amor por elas. Perdemos vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos, porque estes são nossos amigos, estando aqui, estando acolá, estando longe ou estando perto. Quantas vezes perdemos a coragem diante das dificuldades, até mesmo da saúde debilitada? Quando encontramos a dor, mas mesmo assim, diante de tantas dificuldades, nunca perderemos a nossa fé, não devemos perder a nossa fé. Essa que vai nos manter firmes diante das dificuldades, né? Aprendemos a lição do bambu nas noites de tempestade. O bambu vai, ele se declina, né? E no dia seguinte ele vai estar alvo novamente. E mesmo que percamos tudo, jamais perderemos a esperança de ter tudo e todos conosco outra vez, porque sabemos que temos a Ti, Jesus, com as Tuas mãos augustas e poderosas, estendidas sobre cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz, muita luz, e que Jesus possa nos abençoar sempre. Tá bom, meus irmãos? Uma boa tarde.